Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Vamos falar nessa aula sobre coesão e coerência. Palavras, conceitos que certamente você já ouviu nas aulas de língua portuguesa, no seu livro didático. Então, acho que estes conceitos não são novidade para nenhum de vocês. Eu estou deixando na plataforma um vídeo em que o professor ele explica com maior detalhes os conceitos, e aqui eu estou retomando apenas algumas das explicações que o professor dá e explicando a atividade que vocês farão. Então, a coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção textual. Para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem, então para que você entenda o texto, é essencial que faça sentido para o leitor. Então aqui nós já temos uma palavra muito importante que o professor ele frisou bem lá no vídeo, que é a palavra sentido, que é relacionada a uma das palavras que são objetos do nosso estudo hoje, a coesão e coerência. E o sentido é o quê? É a coerência. Você já deve ter ouvido a expressão, você está sendo incoerente, Falta coerência nas suas palavras, nas suas atitudes, então falta sentido naquilo que você fala ou faz. Então, a coerência está ligada ao sentido textual. Além disso, o texto deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Então, além de ter sentido, é preciso estar organizado, ou um conceito está ligado a outro. Para ter sentido, é preciso que o texto esteja organizado. Então aqui nós já podemos definir, resumir aqui os dois conceitos, através de duas palavras. Coerência é o sentido e a coesão é a organização, é a estrutura do texto. E para garantir essa boa estrutura, nós temos aí os chamados mecanismos de coesão. A coesão pode ser obtida através de alguns mecanismos, a anáfora, a catáfora, e aí ele explica o que é e vai ficar mais simples quando eu mostrar aqui no exemplo. Então talvez as palavras soem estranho, anáfora, catáfora, mas veja como é simples no exemplo. Exemplo 1. João e Maria casaram. Eles são pais de Ana e Beto. Então nós temos aqui este pronome eles, retomando algo que já foi dito, já foi mencionado. Essa é a chamada anáfora. Então não é preciso repetir aqui João e Maria duas vezes. João e Maria casaram, João e Maria são pais de Ana. Eu substituo esse João e Maria, que é um sujeito composto, por eles. Então o pronome aí ele está retomando, fazendo uma referência pessoal anafórica a esse sujeito aí, João e Maria. No caso da catáfora, é uma antecipação. Então você vê aí no exemplo 2. Fiz todas as tarefas com exceção desta. Então veja que este pronome aí, o desta, ele vai antecipar o que vai ser dito, a referência, que é o quê? Arquivar a correspondência. Então, anáfora e catáfora estão relacionados à coesão do texto. Deixa eu passar aqui. Nós também temos a substituição, que acontece muito na produção textual. Substituir um elemento por outro é uma forma de evitar as repetições. Então, eu sempre falo isso quando o aluno produz texto, uma redação ou um outro gênero textual, em que ele começa a se repetir. Então, há maneiras de você procurar evitar essa repetição. Uma delas é substituindo aquele termo repetido por um sinônimo, ou mesmo utilizando o processo de anáfora ou catáfora. Então, aqui nós vemos um exemplo. Vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. Então, vejam que na segunda oração aí, eu não precisei repetir a prefeitura, o elemento prefeitura aí, duas vezes. Vamos à prefeitura amanhã, eles irão na próxima semana. Nós compreendemos que eles irão aonde? À prefeitura na próxima semana. Houve aí uma substituição do termo, evitando assim a sua repetição. Nós temos a elipse, um componente textual, quer seja um nome, um verbo ou uma frase, pode ser omitido através da elipse. Então a elipse é esse processo de omitir algum termo sem prejudicar o sentido da oração. Então aí o exemplo, temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Então veja aí que na segunda oração, na segunda frase,
não foi necessário repetir o termo ingressos, né? Então já fica subentendido que quando ele pergunta aí, você os quer, ele está fazendo referência aos ingressos. Nós temos aí a conjunção liga as orações estabelecendo relações entre elas, relações de sentido. Então, quando se estuda coesão, se fala muito em conjunções, né? Porque elas têm essa função de ligar as orações e elas exercem diferentes efeitos de sentido nos textos. Exemplo aí o que ele dá, nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Então, qual foi a conjunção aí utilizada? E que dá com coerência e coesão a esse parágrafo ou a esse período. Foi a conjunção adversativa mas. Então, a coerência textual é a relação lógica de sentido, né, das ideias de um texto que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Um texto contraditório e redundante é aquilo que se repete, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. Então não queremos, né, nem produzir e nem ler textos incoerentes. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Assim, a incoerência não é só uma questão de conhecimento, decorre também do uso de tempos verbais e da emissão de ideias contrárias. Por exemplo, ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Esta frase está incoerente, não é mesmo? Por quê? Os vegetarianos são assim classificados pelo fato de se alimentar apenas de vegetais. Então, como é que eu digo aí na frase que ele é vegetariano e que gosta de um bife? Estou sendo incoerente nesse discurso. Então, qual é a atividade que vocês vão fazer? São duas questões. Primeiro, você vai indicar as relações semânticas, ou seja, de sentido, né? Estamos falando aqui de coerência, estabelecidas pelos conectivos em destaque. Então, você vai ler aí cada uma das frases, são 5, e vai marcar aqui, ó, é uma questão de múltipla escolha, então somente uma alternativa é correta. Você vai marcar a alternativa que estabelece as relações de sentido adequadas. E a segunda questão, você vai reescrever os trechos fazendo a devida coesão. Então as frases aí elas estão amontoadas, não tem elementos de coesão, os conectivos não estão presentes. Você vai reescrever as frases, evitando as repetições, fazendo dessas frases aí frases mais coesas e coerentes, tá certo? Então vou dar aqui o exemplo com a letra A. A gravata do uniforme de Pedro está velha e surrada. A minha gravata está novinha e em folha. O que é que eu posso fazer aí? Eu posso evitar a repetição do termo gravata. A gravata do uniforme de Pedro está velha, vírgula, mas a minha está novinha em folha. Pronto. Já tornei aí as duas frases em uma só, fazendo a conexão entre elas através do mais, que é um adversativo, uma conjunção adversativa, contribuindo assim para a coesão e a coerência do texto. Vocês vão fazer isso aí com as demais letras, tá certo? Da letra B até a letra F. Qualquer dúvida, pessoal, podem perguntar no privado, tá certo? Eu esclareço assim que puder. Acho que não terão dificuldades em responder, então eu fico no aguardo. Devolvam as atividades, seja pelo Classroom, seja pelo privado no WhatsApp, tá certo? Desejo a todos uma boa noite e um bom trabalho.